Inelegível desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de tentativa de golpe de Estado. A sentença histórica o tornou o primeiro chefe de Estado brasileiro condenado por crimes contra a ordem democrática. Usando tornozeleira eletrônica desde antes da sentença, Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em Brasília, até ter prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O antigo capitão do Exército foi então levado para a sede da Polícia Federal. O ano do líder de extrema-direita também foi marcado por problemas médicos. Pouco antes da condenação, ele foi diagnosticado com câncer de pele e ainda passou por uma nova cirurgia abdominal, além de diversas internações ao longo de 2025. Durante investigações, a Polícia Federal revelou que o ex-presidente planejou pedir asilo político na Argentina, como mostram dados obtidos em um celular do militar da reserva. Antes do julgamento, Bolsonaro chegou a liderar protestos com pedidos de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O maior ato registrado no ano, no entanto, foi promovido por críticos do ex-presidente. Capitais e grandes cidades foram palco de manifestações contra a chamada PEC da blindagem e ao projeto de anistia. Centenas de milhares de pessoas tomaram as ruas em defesa da democracia e da independência dos poderes. O principal protesto foi na praia de Copacabana, com a participação de grandes nomes da música nacional, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. As relações entre Brasília e Washington passaram por forte tensão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da plataforma Rumble no Brasil, por descumprimento de ordens judiciais. Pouco depois, o magistrado e outras autoridades brasileiras foram alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos, em uma escalada diplomática inédita entre os dois países. De acordo com o governo americano, Moraes autorizou detenções arbitrárias e suprimiu a liberdade de expressão. Como resultado, ele teve bloqueados seus bens e participações baseados nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de cidadãos americanos. Em outro tipo de sanção, tiveram os vistos cancelados os juízes do STF Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, além do Procurador-Geral da República Paulo Gonet, bem como outras autoridades. Um dos articuladores das sanções foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente. Alegando perseguição política, ele deixou o país e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde manteve o mandato parlamentar à distância. De lá articulou campanhas contra o governo brasileiro, o que levou à denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime contra a soberania nacional. Apesar das tensões políticas, os presidentes Lula e Donald Trump protagonizaram um episódio de reaproximação. Os dois se encontraram à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York e voltaram a conversar meses depois, em Kuala Lumpur. O diálogo foi descrito por assessores como cordial e promissor, encerrando um período de distanciamento. O Brasil voltou a sediar grandes encontros internacionais em 2025. Em julho, recebeu a cúpula do BRICS, marcada pela ausência dos presidentes chinês Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Em sua declaração final, os membros do BRICS destacaram uma séria preocupação com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio, além de questões relacionadas às mudanças climáticas e inteligência artificial. Já em novembro, Belém do Pará recebeu a COP30, a Conferência Climática das Nações Unidas. Os meses anteriores ao evento foram cercados de polêmicas, como os preços das hospedagens sendo alvo de críticas por delegações estrangeiras e pedidos para que a sede fosse alterada. Poucos dias antes da abertura da COP, líderes de todo o mundo participaram da cúpula de líderes na cidade amazônica. A conferência da ONU contou com a presença de representantes dos povos originários, que também organizaram protestos e chegaram a invadir a área onde acontecia a plenária, além de um incêndio ter assustado os presentes e forçado a retirada de todos do local, mas sem nenhum ferido e apenas danos limitados. O encontro terminou com um acordo aquém das expectativas e expôs o impasse global sobre o futuro dos combustíveis fósseis, sem definir um mapa do caminho para sua eliminação. Apesar do sentimento de que o texto e o evento poderiam ter avançado mais na proteção do meio ambiente, a presidência brasileira exaltou a vitória do multilateralismo e da ciência. Em meio às crises políticas, o país conquistou um marco positivo. A ONU retirou o Brasil do mapa da fome, após redução expressiva da insegurança alimentar. O resultado, segundo o governo, mostra que com políticas públicas sérias e compromisso com o povo,
É possível combater a fome e construir um país mais justo e solidário. O ano também foi turbulento no cenário doméstico. Um escândalo no INSS revelou fraudes em pensões e benefícios, com prejuízo bilionário aos cofres públicos. A crise do metanol, que envolveu a adulteração de bebidas, deixou vários mortos e levou o governo a reforçar a fiscalização de destilarias. No campo da segurança, o Rio de Janeiro foi palco da operação policial mais letal da história do país, que tinha como alvo o Comando Vermelho. Confrontos entre forças de segurança e criminosos nos complexos do Alemão e da Penha deixaram 121 mortos, incluindo 4 agentes policiais. Segundo o governo do estado, armamento no valor de quase 13 milhões foi apreendido, incluindo fuzis de uso militar vindos de países como Rússia, Bélgica e Peru. Em São Paulo, sem nenhum tiro disparado, o primeiro comando da capital teve suas operações expostas, com endereços visitados na famosa Avenida Faria Lima, coração financeiro da capital paulista. Um esquema bilionário de lavagem de dinheiro foi revelado, envolvendo toda a cadeia de combustíveis e o uso de fintechs e fundos de investimento para ocultar ativos. O ano também foi marcado pela prisão dos MCs Oruan e Pose do Rodo, acusados de associação ao tráfico. Os casos provocaram debates sobre liberdade de expressão e criminalização da cultura periférica. Após denúncia do influenciador Felca, o Congresso aprovou uma lei para ampliar a proteção de crianças na internet, criando regras rígidas para conteúdos violentos e de apologia sexual em redes sociais. O país registrou uma sucessão de tragédias em 2025. Deslizamentos de terra em Minas Gerais deixaram 11 mortos. Em São Paulo, um avião caiu em plena avenida, matando 2 pessoas e ferindo 6. Em outro caso, 12 estudantes universitários morreram na queda de um ônibus no interior paulista. No Rio de Janeiro, um incêndio em uma fábrica de fantasias de carnaval deixou vários feridos, alguns deles em estado grave. E no litoral paulista, um piloto morreu em Ubatuba após seu avião de pequeno porte explodir. Ele tentou pousar a aeronave em condições meteorológicas desfavoráveis, mas acabou ultrapassando a pista molhada e o avião explodiu. Já em Pernambuco, um ônibus tombou, matando ao menos 15 passageiros. No Pantanal, a queda de um avião com um arquiteto chinês e cineastas brasileiros provocou comoção no meio cultural. E em Santa Catarina, 8 pessoas morreram na queda de um balão de passeio. Em 2025, o país se despediu de grandes nomes da cultura e das artes. O cineasta Cacá Diegues morreu aos 84 anos, deixando uma filmografia central para o cinema nacional. O fotógrafo Sebastião Salgado, símbolo da fotografia humanista, morreu aos 81 anos. Na música, Preta Gil perdeu a luta contra o câncer aos 50 anos. E a turista brasileira Juliana Marins morreu após dias aguardando resgate em uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, caso que comoveu o país. Um ano depois do mega show de Madonna, o Rio de Janeiro voltou a receber um espetáculo histórico. Lady Gaga encerrou sua turnê mundial com um show gratuito em Copacabana, que reuniu mais de 1,7 milhão de pessoas. O cinema nacional viveu um ano dos sonhos. Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de melhor atriz. O prêmio foi uma prévia do que estava por vir. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicado a 3 Oscars e levou o melhor filme internacional, a primeira estatueta da história do Brasil. Na Europa, O Último Azul, de Gabriel Mascaro, ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim. E em Cannes, foi a vez de O Agente Secreto brilhar. Kleber Mendonça Filho foi escolhido melhor diretor pelo longa, enquanto Wagner Moura levou o prêmio de melhor ator.